Oi! Seja bem-vindo ao Pode Gostar, um podcast sobre literatura nacional. O meu nome é Jardel Guimarães, eu sou bacharel em Psicologia e estudante de Letras Português. No episódio de hoje, vou falar sobre o movimento antropofágico, o poema Brasil, de Oswald de Andrade, e lugar de fala na literatura com o poema Eu Moro na Cidade, de Márcia Vaina Cambeba. Uau! Então pega um café, ou um chá, ou o que preferir, e vem gostar de literatura brasileira. No episódio passado, eu falei com vocês sobre a importância de ler clássicos da literatura nacional com um olhar mais crítico. E desci além, analisei brevemente a obra Iracema de José de Alencar. Em resumo, abordei como a literatura pode atuar no apagamento histórico e cultural do nosso país para promover um falso heroísmo de quem nunca foi herói. Dessa vez, vou levar em consideração a mesma linha de análise para fazer uma comparação entre o movimento antropofágico de Oswald de Andrade, no modernismo brasileiro, e um poema da autora indígena Márcia Vaina Cambeba. Então, vamos começar do começo. Você sabe o que é o movimento antropofágico? Parte importante do modernismo no Brasil, o antropofagismo foi iniciado com o Manifesto Antropofágico publicado por Oswald de Andrade em 1º de maio de 1928. Oswald de Andrade foi fazer uma visitinha na Europa e achou muito interessante o movimento futurista que estava acontecendo por lá. Quando retornou ao Brasil, seu objetivo era absorver características da cultura europeia e colocar o tempero brasileiro. O resultado seria uma arte fortemente nacionalista que mostraria a cara do nosso Brasil. A intenção era das melhores. Contudo, se analisarmos a obra com um olhar um pouco mais crítico, é possível encontrar algumas inconsistências. O intuito era formar uma identidade artística para o futuro do Brasil. Para isso, Oswald de Andrade absorveu para sua poesia elementos das culturas indígena e negra, ao mesmo tempo que abandonou o passado colonialista do Brasil. E como a gente viu no episódio anterior, esse foi um passado brutal de genocídio e escravidão. Além disso, o autor se apropria dessas culturas para fins puramente estéticos, como visto no poema Brasil, que eu vou ler para vocês agora. Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani de Mata Virgem: "Sois cristão?" "Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte." "TTT, TT, quizá, quizá, quecê." Lá de longe, a onça resmungava: "Uú, uá, uú." O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: "Sim, pela graça de Deus." Canhem babá cum. E fizeram carnaval. Fim do poema. Os trechos que simbolizam a cultura indígena e negra nesse poema, no caso os trechos TTT, TT, quizá, quizá, quecê, e também canhem babá cum, são transformados quase em onomatopeias. Além de não serem verdadeiramente representativos, podem ser interpretados como jocosos, para fazer graça. O verso final, "e fizeram carnaval", é como a última pá de terra. Como se nenhum sofrimento tivesse existido, os negros e indígenas esquecem tudo e fazem festa. Bem diferentemente de Oswald de Andrade, a autora Márcia Vaina Cambeba escreveu o livro Aicaquiritama, Eu Moro na Cidade, no qual representa seu povo e sua cultura, tendo seu lugar de fala como mulher indígena. Como nos indica o Wallace Rodrigues em pesquisa publicada em 2020, por mais que a cultura indígena tenha sido recorrente na arte brasileira, ela foi durante muito tempo dita, escrita e musicada por pessoas não indígenas. Assim como em Oswald de Andrade, indígenas já foram representados em diversas obras, como Iracema, que a gente discutiu no episódio passado. O Wallace diz assim, abre aspas: "No entanto, essas obras representavam os indígenas como sujeitos submissos e ingênuos,
contribuindo assim para uma representação equivocada sobre a presença do índio na sociedade brasileira. Fecha aspas. Contudo, o livro de Cambeba nos leva a uma viagem cultural única que vai na contramão dessas representações submissas e ingênuas. Bem como vai na contramão também do movimento modernista do Oswald de Andrade. E a partir daqui, a gente vai perceber o quanto é importante o lugar de fala na literatura. Nem foi preciso adentrar muito no livro. O primeiro poema, Ai Caquiritama, Eu Moro na Cidade, já diz a que veio. São palavras simples, porém carregadas de significados e luta. De modo geral, o poema expõe um eu lírico que conhece, reconhece e valoriza a sua cultura e seu passado. Eu vou ler aqui o poema para vocês, mas me perdoem pela pronúncia da primeira estrofe. Ai Caquiritama, eu moro na cidade. Ai Caquiritama, Inua Tama Verano e Tana Ritama. Ruaia Manuta Tana Cultura e Mimua. Sani, Maitini, Iapan e Apurashi, Tano Ritual. Tradução. Eu moro na cidade. Esta cidade também é nossa aldeia. Não apagamos nossa cultura ancestral. Vem, homem branco, vamos dançar nosso ritual. Nasci na uca sagrada. Na mata por tempos vivi. Na terra dos povos indígenas, sou Vaina, filha de Araci. Minha casa era feita de palha. Simples na aldeia cresci. Na lembrança que trago agora de um lugar que eu nunca esqueci. Meu canto era bem diferente. Cantava na língua tupi. Hoje meu canto guerreiro se une aos Cambeba, aos Tembé, aos Guarani. Hoje no mundo que vivo, minha selva em pedra se tornou. Não tenho a calma de outrora. Minha rotina também já mudou. Em convívio com a sociedade, minha cara de índia não se transformou. Posso ser quem tu és, sem perder a essência do que sou. Mantenho meu ser indígena na minha identidade, falando da importância do meu povo, vivendo na cidade. Fim do poema. A primeira estrofe é escrita em tupi e está traduzida logo após. No terceiro verso já se pode perceber a força cultural e retrata a necessidade de sempre relembrar o passado. Não apagamos nossa ancestralidade. Em contrapartida, a Oswald de Andrade, que fez o quê? Promoveu um apagamento do passado desses povos em busca de um futuro sem manchas. A língua nata é utilizada para mostrar como essa cultura é viva, para além de fins somente estéticos. O tom de seriedade também se contrapõe à intenção cômica no poema Brasil, do Oswald de Andrade. A terceira estrofe dialoga diretamente com a origem da autora. Nasci na uca sagrada, na mata por tempos vivi. Na terra dos povos indígenas, sou Vaina, filha da mãe Araci. Esses versos confirmam o lugar de fala da autora como uma escritora indígena, que tem propriedade para falar sobre sua cultura. Diferentemente de Oswald de Andrade, que era um homem branco e que buscou essas culturas para satisfazer o objetivo do movimento antropofágico. As três últimas estrofes dizem respeito à vivência do eu lírico indígena, que, apesar de viver na cidade, não esquece as suas raízes. E mais uma vez, vai em sentido contrário ao poema Brasil, que apresenta o índio e o negro na mata e na fornalha, como se aquele fosse o lugar deles, representado pelos versos lá de longe a onça resmungava, e o negro zonzo saído da fornalha. Bem, como percebido, existem grandes diferenças nos poemas analisados, apesar de parecer que eles falem da mesma temática. Essas diferenças se dão principalmente por dois fatores: identidade e lugar de fala. Talvez, e assim, bem talvez mesmo, Oswald de Andrade não estava ciente de que promovia um apagamento do passado crucial na história dos povos indígenas e negros. Mas a utilização da língua e cultura desses povos para fins estéticos e cômicos não é nada legal. Além disso, reduzir o processo brutal de colonização a um carnaval também não é justo com esses povos. Já Márcia Vaina Cambeba traz à tona reflexões importantes sobre a identidade do povo indígena nos dias atuais,
sem abandonar toda a sua trajetória histórica e cultural. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E, mais uma vez, volto a dizer o quanto é importante lermos literatura com um olhar mais atencioso e crítico, principalmente a nossa literatura, né? Porque aí a gente vai além, a gente vai conhecer o contexto das obras. Porque o que parece bonito de se ler, como esse poema Brasil do Oswald de Andrade, talvez esteja cobertando algo muito maior que não deveria ser escondido. Nossa, hoje foi um pouquinho mais demorado, mas eu já terminei. E para não perder o costume, eu vou deixar como sugestão de leitura esse livro da Márcia Vaina Cambeba, o Aikakiritama, Eu Moro na Cidade. Que além do poema que vimos, né, que tem o mesmo nome do livro, tem mais um monte de poemas. E todos são incrivelmente carregados de cultura e resistência. Eu vou ler aqui para vocês a sinopse do livro. A cultura indígena se propaga e se mantém, há milênios, pela tradição oral. Narrativas, rituais sagrados, costumes e a própria língua são transmitidos a partir da conversa e da contação de histórias. Se o inevitável contato entre os povos originários e o branco colonizador trouxe muitos prejuízos a essas culturas, também promoveu um diálogo rico em indivíduos. Bom, eu não vou ler a sinopse toda, eu vou deixar para vocês lerem depois. E é isso, estamos chegando no final mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir. Continue acompanhando e não se esqueça de enviar esse episódio para quem você acha que vai se interessar. Até a próxima. Tchau!